Sejam bem-vindos aí ao webinário Grid Energia. Hoje o tema da nossa conversa aqui vai ser a modernização do setor elétrico, né? Nós vamos fazer um debate aí, um bate-papo com previsão de duração em torno de 1 hora, onde serão discutidos, né, tratados os aspectos da modernização do setor elétrico como principal pauta, né, e seus impactos aí no dia a dia dos consumidores, mas também trazendo aí um aspecto do momento, né, que é essa crise que a gente está tendo por causa da pandemia, e como é que isso também vai influenciar nos aspectos também na pauta da modernização do setor elétrico, né? Bom, para isso a gente convidou aí algumas personalidades do setor elétrico, né? Uma deles é o Paulo Maion. O Paulo é engenheiro de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças e Gestão Avançada pelo IBMEC e Fundação Dom Cabral. Atuou muito tempo aí no mercado financeiro e no mercado de energia, né, estando à frente da Compass Energia como fundador e co-CEO, né, durante 10 anos. Atualmente, ele é conselheiro e consultor de diversas empresas do setor elétrico, tá? E professor também da pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo e da PUC-Rio, né? E recentemente também avô de 2 lindas netinhas, né, Paulo? A outra personalidade aí do setor elétrico é o Carlos Faria, talvez a maior sumidade aí, em se tratando de pelo lado dos consumidores, né? O Carlos é diretor, presidente da ANAS, a Associação Nacional dos Consumidores de Energia, né? Que representa os interesses dos consumidores aí perante as instituições, a ANEEL, o Congresso, né? Com bastante influência. A ANAS hoje reúne entre seus associados, né, consumidores com carga de mais de 3 gigawatts médios de consumo, né? Representando um grande market share aí do setor elétrico nacional. O Carlos atua há mais de 40 anos no setor elétrico. Ele ocupou cargos de direção em empresas multinacionais, foi presidente em empresas de geração de energia térmicas e hidrelétricas, né? E hoje o grande desafio do Carlos aí é fazer justamente a defesa dos consumidores perante esses órgãos aí através da ANAS, tá? Esse debate ele vai ter duração de 1 hora, como eu mencionei. Os panelistas aí vão ser apresentados. A gente pede que os participantes façam suas perguntas através do Q&A, né, que está disponível aí do webinário, do Zoom. E eu vou passar a palavra agora para o moderador do evento, que será o Stefano Angioletti, falar um pouquinho do currículo dele aqui também. Stefano é graduado, ele é engenheiro eletricista pela PUC de Minas. Ele é mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Minas, dá aula na Fundação Dom Cabral, atuou em várias empresas também da área de mineração, Anglo-América, Jaguar Mining, foi vice-presidente da Schneider Electric do Brasil. Hoje ele é CEO da Grid Energia e conselheiro também de algumas empresas do setor elétrico, aí, startups como Viridies, Energy, SVA e Solis Indústria. Vou passar a palavra para o Stefano. Tenha um bom webinário e até mais. Obrigado, Henrique. Primeiro, queria parabenizar o Henrique e o Joel pelo esforço de fazer um evento desse. A gente escolhe temas áridos. O setor elétrico é um setor efêmero, né? A eletricidade a gente não vê, a gente vê o resultado dela. Então, mas a gente tem que tratar dela, ela permeia toda a sociedade, ela permeia tudo que a gente faz, né? E no Brasil ela tem uma importância que ela vai além até da nossa própria capacidade além da nossa fronteira, né? O Brasil, todo mundo está de olho no Brasil por ser uma potência ecológica, uma potência ambiental. Quando a gente fala disso, a gente fala não só de agricultura, de preservação da Amazônia, a gente fala da produção de energia, né? E o Brasil nós brasileiros fizemos muita confusão nessa área e por isso que a gente trouxe esse tema, modernizar algo que Tesla, Westinghouse imaginaram lá há 100 e poucos anos, né? E custamos a chegar. Eu mesmo trabalhei numa empresa que produzia a própria energia dela, uma mina que estava aqui hoje é Anglo Gold, né? E eu vi
geradores de corrente contínua e de corrente alternada, e porque a tecnologia ainda não estava definida. Você imagina que coisa, que honra ver isso, né? A gente pensar sobre isso. Então, a gente trouxe o tema modernização, porque ela passa a ser imperiosa. E olha só, o Brasil tem uma oportunidade múltipla nesse caso. A gente tem a oportunidade ambiental, mas a gente tem a oportunidade tecnológica. E o alcance disso é muito grande. A gente pode dar um salto muito grande, vai depender muito de nós todos entendermos isso, cada profissional, cada engenheiro que atua nessa área, né? Então, por isso que a gente trouxe dois caras feras sobre isso. E aí, o que está acontecendo? O país está tentando fazer isso, tem muita gente tentando fazer isso, mas não é tão simples, porque existem interesses. Quando a gente fala interesses, gente, não estamos falando de algo ruim, né? Quem consome energia precisa ter uma energia barata, confiável, né? Quem produz precisa ser remunerado pelo capital que investiu, quem transmite energia também, né? Por mais que a gente diga, olha, isso tudo podia ser estatal, ainda assim, esses resultados têm que acontecer. Se eu, como cidadão, quero que a energia seja boa, quero que ela seja bem feita, então, a missão, independente se ela for privada ou se for pública, né, ela é do Estado, é nossa, o cidadão precisa decidir. Isso não é uma mensagem antiliberal, nem nada disso, é uma mensagem de responsabilidade, né? Então, chamamos o Carlos e o Paulo, que o Henrique já bem apresentou, então não vamos demorar muito com isso. A Grid escolheu esse tema porque ele, de certa forma, vai ser extremamente importante. Hoje, nós já estamos discutindo isso no ambiente político, entre consumidores, geradores, comercializadores de energia, pequenos, médios e grandes. Esse assunto está na pauta. Os grandes consumidores, os grandes geradores já conhecem isso, porque tem isso como parte vital. Algumas indústrias, por exemplo, chegam a gastar 30% do custo delas em energia elétrica, né? Se for somar as outras energéticas, é mais ainda, né? E isso já está correndo. Nós trouxemos para tratar isso, ainda vamos dar uma pitada no seguinte tema. E aí, com a pandemia, como é que a gente fica, né? Só para complicar mais um pouquinho, tá bom? Eu vou pedir o Carlos para fazer uma pequena apresentação do que está acontecendo no setor em termos da legislação. Nós pedimos o Carlos, até pela grande habilidade que ele tem no setor, mas hoje ele tem tido um foco e um cuidado muito grande com o consumidor. Tá? Isso, de certa forma, tem a ver com a Grid também, porque a Grid cuida de consumidores, né? E a gente convidou muitos consumidores, mas o enfoque não vai adiantar ser tudo bom para o consumidor, a gente vai quebrar as geradoras e as distribuidoras e transmissoras, e vice-versa. Então, agora a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, o Carlos vai trazer para a gente um pouquinho do que ele está vendo, né? Porque se for falar, vai ter que falar uns 3 dias aqui. E ele preparou um material que a gente até conversou. Carlos, deixo a palavra com você, para você fazer a sua apresentação. Vamos lá, boa tarde. Obrigado, Stefano. Antes de eu começar a fazer, o Henrique acabou me entregando, né? Eu sou do tempo analógico, então agora se você tem um pouco de paciência comigo, porque eu preciso virar digital e tentar dividir com vocês esse material que você acabou de falar que nós preparamos. Digital e com as telas, hein, nela? Estamos. Tá bom, então tá bom. Não estava exatamente do jeito que eu achava que ela ia ficar, mas vamos lá. Bom, então, boa tarde uma vez mais. Acho que a gente está... espero que vocês estejam vendo a tela que eu estou vendo, que é a nossa tela inicial. A gente contextualizar um pouco o que aconteceu do porquê o Stefano ter dito o que ele disse. Preciso reconhecer aqui o seguinte. Primeiro, um agradecimento muito grande aos dois, né? O Henrique, que já navegou por muitas funções comigo em FIENG, né? Onde nós nos conhecemos, e o Stefan, que é responsável um pouco pelos meus cabelos brancos, porque há algum tempo atrás ele me convidou para fazer uma visita a Belo Horizonte e explicar tudo que aquela senhora presidenta tinha feito com a 579 e baixado a energia por decreto. Aí você fala, bom, mas essa era moleza explicar. Bom, é verdade, a gente até tinha uma certa moleza, só que ele pediu para fazer tudo isso em inglês. Aí ficou fácil. Então, o Stefan também nos ajudou muito nessa história. Mas
o porquê que a gente está achando importantíssimo ter essa discussão com vocês? É falar um pouco da modernização do setor elétrico, porque esse modelo atual ele foi concebido em 2004. Então, só para a gente colocar aí um pano de fundo. E, obviamente, em 2004, as condições eram totalmente distintas do que a gente está vivendo hoje. Só para fazer uma rápida reflexão, em 2004, de 2004 para cá, a carga do SIM cresceu mais de 50%. Né? Energias renováveis, eólica e solar, em 2004, na matriz, 0, não existiam. E o número de agentes na CCE era menos de 200. Hoje nós estamos próximos de 10 mil. Então, ao longo do tempo, nós começamos a dizer que esse modelo precisava mudar. E a perspectiva de mudança chegou em 2017 com a CP33 e a CP32. A consulta pública 32 e 33 de 2017, que finalmente, então vocês imaginam, mais de 15 anos depois, o Ministério abria ou entendia que novas marcas regulatórias precisavam ser discutidas para o setor. Bom, eu não vou contar o que aconteceu com a CP33, mas ela acabou, vamos dizer, para dizer o mínimo, prejudicada, porque ela não acabou indo para frente da forma com que nós gostaríamos que ela fosse. Ela acabou se transformando no projeto de lei 232 de 2016, que foi uma forma que nós encontramos para salvar todo o trabalho de mais de um ano que nós tivemos trabalhando na CP33. Né? E a gente acredita que agora ela vai continuar como sendo uma das prioridades. Só que, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra, né? E tinha uma pedra no meio do caminho. E o que é que eu chamo isso? Eu chamo que em março de 2020, a gente encontrou a Covid. Né? A ANEEL, em março de 2020, trabalhou rapidamente, acabou editando algumas medidas para proteger algumas classes sociais, justamente, e tudo mais, mas a ANACE começou a alertar, desde março, que os consumidores não poderiam, a exemplo do que tem acontecido em todas as outras situações, arcar sozinhos com uma conta que nós sabíamos que viria. E a gente alertava a ANEEL, escreveu uma porção de cartas para a ANEEL, como a ANACE, dizendo que nenhum agente ou consumidor poderia se sentir imune aos efeitos dessa pandemia. E todos teriam que dar a contribuição para vencer essa etapa. Bem, o que acabou acontecendo, e aí a gente começa a tratar do tema especificamente da nossa conversa, é eu mostrando para vocês o que a ANEEL vê hoje no modelo setorial vigente. Quer dizer, a gente tem ouvido, e sempre vocês ouvem isso, que as distribuidoras são a caixa do setor. Eu fico um pouco com arrepio, né? Meus pelos ficam tudo arrepiado quando eu escuto isso, mas eu acho que nessa fórmula a gente traduz o que isso quer dizer. Quer dizer, o modelo de hoje ele tem uma série de custos fixos que a gente representa nessa fórmula, espero que vocês estejam vendo o meu cursor, com todos os custos fixos que eu chamo que existem. Né? No denominador, você vai encontrar o mercado. Né? E o que está acontecendo hoje é o seguinte, os custos aqui estão mantidos e o mercado caiu. Depois a gente vai entrar no detalhe do quanto ele caiu. Então, a única coisa variável no modelo atual são essas receitas. Não é? E isso significa que se você diminui esse denominador, você provavelmente nessa conta de chegada, que é a conta de chegada que a ANEEL faz para determinar as tarifas, você acaba tendo que ter um reajuste extraordinário, que é, diga-se de passagem, o que as distribuidoras
vem cantando e dizendo que o gato, a mãe subiu no telhado. Dito isso, o que eu queria contar para vocês e quais foram as análises que a gente começou a fazer a partir do evento pandemia e as medidas que a ANEEL tomou. Nesse gráfico que eu mostro aqui para vocês, eu vou tentar ser rápido e o mais didático possível. Essas colunas na cor cinza que eu estou apontando aqui significam o consumo em 2019. Não é? E as em azul mostram exatamente como é que está o consumo em 2020. Obviamente, nós tivemos tudo que nós estamos falando, com o problema, tivemos essa queda, não é? E, então, os efeitos de curto prazo estão aí refletidos nesse nosso gráfico que nós estamos mostrando para vocês. Apesar desse sinal de retomada que a gente vê aqui, né, estamos voltando agora em julho e agosto aos níveis de 2019, você ainda tem segmentos que estão muito afetados pela questão do Covid-19. Por exemplo, têxtil e automobilística, os níveis estão muito baixos de consumo e a gente, então, daí vê com grande preocupação, e esses dados, eu faço questão de dizer, eles não são dados da ANAS, eles são dados que a ANAS pegou junto com o ONS e a CCE, que mostram aqui para vocês o seguinte: na revisão quadrimestral, nessa linha amarela, a gente via já antes da pandemia que o ONS previa que nós teríamos um ano, na melhor hipótese, igual a 2019. E na última revisão, nós temos aqui uma queda de 5%, segundo a revisão feita. Bom, o que isso significa em termos de setor elétrico e consumidor, né? Nós acabamos adotando aqui a solução de sempre, é uma coisa que a gente não consegue entender, e o Stefano, que é financeiro, um dia vai me explicar. No passado, nós tínhamos um problema onde o mercado estava subcontratado, e nós fizemos empréstimo para as distribuidoras. Agora o mercado está sobrecontratado, e nós usamos a solução de sempre, ou seja, estamos tratando da mesma forma problemas diferentes, estamos tratando dos efeitos, como vocês veem aqui no nosso gráfico, só até o final de 2020, o mundo vai continuar depois de 2020, mas o que a gente sabe é que o consumidor é que vai pagar essa conta e ainda por cima com juros, né? O próximo slide que eu queria mostrar para abrir essa nossa discussão é a seguinte: é a evolução do consumo do mercado de energia, né? Quer dizer, nós estamos aqui com um efeito muito grande. Se você olhar as nossas colunas azuis aqui, que mostram o consumo ao longo dos anos, né, você vê um crescimento anualizado nesse período de 2,5%. Teve um período aqui de 2007, nessa linha que eu mostro para vocês, até 2014, que nós estávamos crescendo mais 4,5%. Aí tivemos a crise que eu acabei de mencionar, de 2014, tivemos uma queda de 4%, tivemos uma nova retomada, e aí chegamos ao que aconteceu agora em 2020, uma queda nesse mercado. Desse gráfico, a gente vê 2 pontos para ser considerado com vocês. Primeiro, nós vamos precisar de pelo menos mais 2 anos para recuperar o nível de consumo planejado em 2020. E vou aqui parar um momento para mostrar para vocês que aqui, nessas colunas que a gente vê aqui atrás, em cinza, era o planejado para 2020.
nós temos nas colunas laranja a revisão trimestral e agora a última revisão extraordinária. O que nos leva simplesmente à conclusão de que as distribuidoras que já estavam sobrecontratadas no mercado, elas continuam sobrecontratadas e em pelo menos 5 gigawatts médios. Isso vai acontecer, está dado entre 21 e 24. Essa energia está comprada, as contas estão feitas e o consumidor tem que pagar essa energia. E o que é pior? Estamos pagando por uma energia que ele, consumidor, não vai usar, né? Então, esse é o grande desafio que a gente vê pela frente. O próximo ponto que eu queria discutir com vocês, então, começa a ser... Bom, se você me diz, Carlos, que esses efeitos são os do ano 2020, o que virá depois de 21, né? Com esta sobrecontratação que nós estamos vendo. Então, nós fizemos os cálculos na ANACE e chegamos à conclusão que a cada ano, continuando nas condições que nós estamos, e os contratos, eu não canso de dizer, estão firmados, acertados, né? Nós vamos ter, neste período, o grande risco, se nada for feito, de ter que arcar com uma conta de 70 bilhões de reais. São contratos que, como eu disse, foram feitos com base no pré-plano, na pré-Covid, desculpa, com base nas necessidades das distribuidoras, que é assim que funciona, para atender o mercado. Então, você tem hoje essa redução do mercado, a sobrecontratação das distribuidoras e esse impacto que, se nada for feito, vai chegar a 70 bilhões. E a pergunta que a gente coloca é assim: como é que nós vamos fazer a partir de 21, se as soluções para 20 já foram dadas e a gente viu foi a conta Covid? Nós vamos ter que enfrentar novas contas Covid? Novas contas Covid significando dizer que o consumidor vai ficar com essa conta uma vez mais? Então, eu acho que, por enquanto, a gente precisa continuar trabalhando e alertando que o consumidor não aguenta mais esse tipo de impacto que a gente está vendo, né? Quer dizer, a conta Covid, da forma com que ela foi feita, frustrou os consumidores. Por que acabou frustrando os consumidores? Frustrou os consumidores porque só eles estão pagando a conta, né? Todos os demais agentes estão preservados. Todo mundo acabou se blindando para manter suas margens. E aí você vê nas diversas notícias que a gente cansou de ler nesse período, quer dizer, o custo final de 14 mais CDI, a isenção de 100% da tarifa social, a luz que não pode ser cortada, e até decisões infelizes, no meu ponto de vista. Quer dizer, a tarifa da transmissão de energia está sendo aumentada. Será que esse é o momento para aumentar a tarifa, quando todo mundo está reduzindo? Nós estamos aqui reduzindo, aumentando a tarifa de transmissão. Não vou discutir aqui o mérito, se mexe ou não mexe, mas eu volto a insistir. Está todo mundo blindado, todo mundo mantendo suas margens e o consumidor que pague a conta, mesmo que ele esteja trabalhando menos, que ele esteja fechando negócios, que ele esteja renegociando seus contratos. Então, você me pergunta, Stefano, o que nós vamos fazer? Quer dizer, vamos falar de modernização? Lógico, nós precisamos modernizar, até pelo que eu disse no início da minha apresentação. Quer dizer, esse modelo está gasto e não pode mais continuar da forma com que ele está. Agora, nós precisamos entender que nós estamos vivendo hoje uma situação excepcional, né? O Covid, ele é democrático, né? Ele acabou atingindo todo mundo, consumidor, gerador, transmissor, distribuidor. Não me parece justo
que a gente esteja hoje mantendo essa conta só desse lado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as regras estão dadas, o PL 232 está aí para ser votado, só que o que eu quero dizer é que, antes de mais nada, nós acreditamos que existe um espaço muito grande para a regulação atuar. A regulação precisa atuar e precisa, sim, começar a renegociar os contratos vigentes com os geradores, com os transmissores, com as distribuidoras e os agentes setoriais, que até esse momento não mostraram nenhum sinal de redução de custo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, não raro, nós todos conhecemos a situação em que nós já ouvimos falar de empresas e até mesmo consumidores que renegociaram seus contratos. Foi uma quebra de contrato? Não é uma quebra de contrato, é renegociar contrato. E é isso que a gente quer ter aqui, renegociação desses contratos, porque todo mundo tem que pagar a conta. Revisão dos subsídios tarifários. Isso eu não vou nem perder tempo em dizer, todo mundo está cansado de saber que 50% da nossa conta são subsídios. Será que as fontes renováveis, tão competitivas hoje e que já foram tanto ajudadas, precisam continuar recebendo esses subsídios? Minimizar o repasse para os consumidores. É o exemplo que eu acabei de dar no slide anterior. Transmissoras recebendo aumento a essa altura do campeonato? Desculpa. Aportes do Tesouro Nacional. O melhor exemplo que a gente pode dar aqui é a questão da CDE. Só para um exemplo rápido, e eu já estou terminando para abrir nosso debate aqui, CDE. Nos últimos 10 anos, a CDE saiu de 2 bilhões para 20 bilhões. Será que nós não precisamos rever as rubricas que compõem a CDE? Não é? Então, sim, nós precisamos pensar em modernização do setor elétrico, a gente quer modernizar e a gente entende que esse é o caminho para modernizar. Na nossa visão, nós gostaríamos de ver exatamente isso que eu coloquei aqui. Eu acho que existem coisas no curto prazo que precisam ser feitas, ou no curtíssimo prazo, que são esses mecanismos regulatórios de renegociação de contrato, e eu sei que tem gente que, se tiver da ANEEL ouvindo a nossa conversa, está nervoso, porque tudo que eles dizem é que não pode existir uma quebra de contrato, né? O PLD horário vem pela frente, quer dizer, nós vamos ter que, o consumidor vai ter que se adaptar ao nível de ter que trabalhar com 8.760 PLDs, ao invés dos 52 que ele está acostumado a trabalhar. A abertura do mercado, que já começou, precisa continuar, e eu acho que existe um ponto, por isso eu coloquei aqui, a solução do GSF, não é? Antes até do PLS 232. Por quê? Não é possível que a gente continue com represados na CCE com 8 bilhões de reais. Não é possível que a gente continue prejudicando aqueles que podem gerar e gerar mais barato, se eles vão gerar e depois, na hora de receber na liquidação da CCE, acabam com o seu dinheiro retido. Então, vamos resolver o GSF no médio prazo. No médio prazo, vamos sim olhar para o PLS 232, vamos entender e trabalhar com a separação de lastro e energia, e esse é um grande problema, porque os contratos que nós acabamos de falar das distribuidoras são contratos que incluem preço de lastro e energia, e a partir da separação nós vamos ter um trabalho danado para ter que entender o que é lastro, o que é contrato com lastro, o que é contrato sem lastro, o que é contrato de lastro e energia, e o que é pior para o consumidor. A grande possibilidade de você ter um encargo a mais, que seria o encargo de lastro, não é? O preço por oferta tem que vir, não é possível que a gente consiga, que a gente faça como está fazendo hoje. A revisão do MRE, que é outro entrave
que a gente escuta falar, que ninguém quer rever a sua capacidade, não é? Ninguém gosta de ouvir essa palavra, não é? A revisão do MRE, não é? O lastro, todo mundo fica também nervoso quando se fala isso e não se consegue rever o lastro. E, finalmente, a revisão do modelo de leilões, né? Quer dizer, a gente tem aí hoje um modelo de leilões que já se provou que nós estamos contratando de forma errada. Está na hora de mudar, a matriz mudou, as condições do mercado mudaram e a gente tem que fazer isso de uma forma diferente. Então, eu fiz questão de trazer isso, Stefano, porque os problemas do modelo vigente, eu acho que eles ficaram mais expostos ainda com a questão da pandemia. E é isso que eu acho que nós temos que ter muito cuidado daqui para frente. Vamos tratar no curtíssimo prazo de tirar o consumidor dessa situação extremamente confortável, que ele só está pagando a conta e todos os demais estão blindados. E aí sim vamos entrar na modernização, que na nossa visão tem que seguir essas etapas que eu acabei de mostrar para vocês. Rapidamente, falando de uma história muito longa, era isso que eu queria colocar para a gente começar a debater. Obrigado, Stefano. Desculpa, acho que eu falei demais. Não, Carlos, muito bom. E conforme eu tinha te pedido, vamos dar um flash no curto prazo, né? Eu estou vendo bastante gente já na live, muita gente acompanhando, alguns eu conheço, já tem pergunta vinda da França, lá do Guilherme Mota. Primeiro, eu vou chamar o Paulo. Queria só alertar as pessoas, alguns acompanham o setor elétrico há muito tempo, os problemas todos apareceram. O que o Carlos elencou agora é aquilo que precisa ser feito no curto prazo, que vem sendo discutido já há algum tempo. Algum tempo, eu diria para vocês, desde 2004. Né? É aquela coisa de você ter montado um carro, você ter montado um sistema, pensando em tudo que você tinha aprendido nos últimos 30, 40 anos, e que, de certa forma, deu certo. A gente tem que lembrar que a gente tem um sistema interligado nacional, tem países que não têm isso, países bons, né, que têm dificuldade, que estão expostos, que têm menos segurança energética do que a gente, mas hoje a gente está sofrendo com isso. Né? Então, o Carlos colocou isso dessa forma, e às vezes fica difícil de entender todos esses pontos. Tá? Então, a gente trouxe isso à discussão. Então, o Paulo falou que eu sou de finanças, né? Eu sou engenheiro eletricista, mas de finanças mesmo desculpa, o Carlos falou que eu sou de finanças, mas quem é de finanças mesmo é o Paulo. Paulo, olha a quantidade de problema no curto prazo que o Carlos falou. Vamos resolver o curto prazo primeiro, antes de falar de modernização, para a gente pavimentar a possibilidade de modernizar, né? É aquele negócio, olha, nós não vamos melhorar muito a nossa caminhada se a gente não melhorar a nossa base. Acho que é essa a mensagem que o Carlos trouxe, né? Paulo, o que você está vendo dessa história toda? Como é que nós vamos fazer para o Carlos ficar mais calmo? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. O Carlos fez uma brilhante exposição aí da situação que a gente se encontra. Eu vou passar rápido pelo Covid e pelo que o Carlos falou, só com alguns comentários para estimular o debate, mas vamos direto para o presente. Bom, só para falar um pouquinho sobre o Covid e o impacto, né, que isso causou, só fazendo uma correlação, a gente passou por uma crise talvez muito aguda e que vai trazer um arrasto, né, como o Carlos indicou, em relação à queda do consumo, algo talvez só com algum paralelo com o racionamento que a gente viveu em 2001. Né? O que eu quero fazer só uma ressalva é que a gente viveu 2001, a gente viu a dificuldade que foi o acordo setorial e que acabou se transformando numa conta enorme para o consumidor, mas que levou, na época, o nosso querido, saudoso Lindolfo Paixão, lá no ASMAI, no mercado atacadista, que fazia as liquidações, como interventor, tem que gerir aquilo com muito carinho e perseverança para fazer o mercado voltar a liquidar. Se a gente traz, né, a intensidade do que a gente está vivendo agora com o Covid e olha a rapidez como as articulações entre as associações, ANEEL, Ministério, atuaram, né, e conseguiram equacionar, estancando o problema no elo da cadeia, que é a distribuição, é incomparável. Então, assim, eu diria que
só olhando o filme como um todo. Eu acho que o setor hoje ele conta com uma organização, articulação entre os agentes ímpar, eu diria, né? Foi realmente extraordinária a ação. Alguns aprendizados e alguns legados, né? Essa atuação, ela disciplinou alguns processos que até se iniciaram com notificações extrajudiciais, etc., entre as partes, geradores, distribuidores, depois alguns consumidores, mas a gente observou que o impacto em termos de judicialização foi muito baixo, perto do que podia ter acontecido, né? As alegações de força maior, etc., isso foi se pulverizando e várias decisões em primeira instância dizendo que os riscos tinham que ser gerenciados pelas partes, que a negociação era o melhor formato, enfim. Acho que, inclusive, o Mercado Livre deu aula, né, sobre como conduzir isso, né? Outro legado é que acabou de sair a notícia, na CCE, recorde de migração, mesmo que quem esteja migrando vá carregar a conta Covid para dentro do Mercado Livre. Esse é um recado, o consumidor, como o Carlos falou, ele quer se proteger e tudo que ele encontrar ao seu alcance, como geração distribuída, autoprodução, Mercado Livre, derivativos, etc., ele vai utilizar cada vez com mais intensidade. O que é triste é que você acaba criando uma lógica de Robin Hood às avessas, né? E quem fica no cativo provavelmente vai começar a absorver uma conta muito maior. E essa é uma das preocupações que o Carlos colocou e que eu concordo. E, por último, só para terminar o legado Covid, acho que foi nota técnica 01, né? Várias contas setoriais foram vasculhadas e encontramos recursos lá. E esses recursos foram utilizados para reduzir o impacto que o Carlos está mostrando, né? Então, isso demonstra que talvez uma vigilância e uma supervisão melhor do uso e aplicação de algumas contas setoriais pode, eventualmente, diminuir a dor do Carlos, né? Então, eu diria que, resumindo muito rapidamente, esse o impacto e o legado que eu enxergo. Para não chover no molhado, né, o que acontece? Do jeito que foi no racionamento, o Carlos pontuou bem, a conta está vindo novamente para o consumidor, né? A gente tem vivido esse período de pandemia, vários seminários, né, por videoconferência, eu tenho acompanhado alguns, e é curioso que... e aí é uma autocrítica que eu estou fazendo, viu? Não estou falando de A, B ou C, é uma autocrítica de nós, né, participantes do setor. A gente costuma falar, né, que aconteceu isso, isolou, estancou na distribuidora, né, e que, no fundo, temos que lembrar que o consumidor é um elo importante da cadeia setorial, etc. Então, enquanto eu acho que a gente colocar o consumidor como elo da cadeia, né, isso não guarda nenhuma proporção com o que está acontecendo no mundo inteiro, né? A gente está falando de prosumidor, customer-centric, né, organizations, né? Você tem que ter o consumidor no foco, né, do teu negócio, né? Eu acho que a gente, na hora que vem o problema, e o problema é profundo, a gente volta com o modelo mental de que o consumidor é um elo importante, mas não é bem um elo importante, ele é o último elo, aquele que vai pagar a conta e vai ajustar todas as nossas ineficiências, né, inclusive no formato dos contratos, né? E não é que eles são ruins, é que eles ficaram obsoletos, né? A forma ficou obsoleta. A gente está vivendo, aí falando de um colega do Stefano, da Fundação Dom Cabral, o professor Paulo Vicente, né? Que apresenta isso com muita clareza, esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? O tal do VUCA, né? Associado a uma velocidade de transformação tecnológica gigante, traz desafios que não conversam, né, com os contratos de concessão da forma como eles foram concebidos. Tanto eu como o Carlos, a gente não está pregando aqui desrespeito aos contratos, de forma alguma. Mas a gente tem que entender, e eu acho que boa parte dos outros elos setoriais já entenderam que isso vai precisar de ser modificado.
Ora, se eu obrigo a distribuidora a estar contratada no longo prazo e vem uma crise dessa, como é que eu faço? Né? Deixo ela quebrar? Como é que eu organizo isso? Essa conta vai para quem? Né? Essa discussão que o Carlos traz à tona. Essa conta é toda do consumidor? Não é? No fundo, e o Carlos tem toda a razão, vários avanços, né, do projeto de modernização estão acontecendo, né? E o Ministério tem feito um belo trabalho, separou aquilo que é infralegal do que necessariamente envolve projeto de lei ou algo parecido, aquilo que é curto, médio e longo prazo, como o Carlos apresentou. A modernização está sendo trabalhada, né? Mas o desafio que se impõe com tecnologia e esse modelo talvez mais obsoleto dos contratos, esse é o desafio que vai ser enfrentado, né? E aí, só para terminar essa primeira participação, o que eu acho é que a conta Covid ela serviu para mostrar com mais clareza a tal da piscina, né? A água da piscina baixou, e aí todas essas ineficiências, né, e essas características dos contratos que precisam ser modernizadas vieram à tona, né? E aí eu acho que o setor ele sempre foi caminhando em cima de pequenos ajustes, correções, como o Stefano abriu, cada um, obviamente, legitimamente, buscando defender seus interesses, querendo que as coisas estejam muito bem escritas, em lei de preferência, porque aí o investidor tem segurança. Por quê? Porque ele duvida da estabilidade jurídica, regulatória, etc. Então, tudo tem que estar em lei, etc. Todo esse modo mental que a gente viveu aí, talvez, nos últimos 30 anos, ele vai precisar de ser ajustado, né? E eu acho que tem oportunidades muito positivas para a gente fazer desse limão aí uma limonada, mas esse é um papo para daqui a pouquinho, para a gente falar mais sobre o futuro, né? Mas eu acho que o presente vai exigir, né, dos consumidores muita criatividade, muita assessoria, muito estudo, porque a conta está aí, a complexidade, né, existe, mas eu acho que tem boas saídas aí no médio prazo, que a gente pode falar daqui a pouquinho. Paulo, nós tentamos tratar do curto prazo. Agora, o Carlos e você trouxeram inclusive trouxeram questões históricas, né, que eu acho que foram fundamentais para nós, né? Eles já estão pipocando algumas perguntas aqui. Uma veio lá da França, do Guilherme. O Iverton colocou uma pergunta que daqui a pouquinho eu vou colocá-la, mas eu vou precisar do Carlos para tratar uma questão que veio. A questão, na verdade, está vindo direto de Paris para nós, né? O Carlos, o Guilherme Mota está lá e fez a pergunta seguinte, em resumo, tá? Ele fez a pergunta dele um pouco comprida, mas porque ele fez um detalhe muito interessante. Carlos, a gente fica muito preocupado com o consumidor, né? Mas o consumidor, quando ele é muito grande e é o principal consumidor que a gente trabalha, ele tem força, ele tem capacidade de reagir, apesar de ele apanhar também, né? E nós sabemos como que isso acontece. A pergunta que veio é o seguinte: a partir de um certo tamanho, já fica difícil ter força para reagir. A pergunta do Guilherme, e eu já vou aproveitar para colocar aqui, é o seguinte: qual vai ser o nosso futuro, uma vez que, se a gente conseguir arrumar essa história toda, ou hoje, o que tem que ser feito para que aquele consumidor que está sempre espalhado, diluído, a palavra que o Guilherme usou, acho que foi diluída, né, Guilherme? Acho que foi isso. Como é que ele vai se organizar? Como é que faz para ele se defender? Porque, pelo que vocês estão falando, a conta está caindo demais para o consumidor. Está havendo um desequilíbrio. Como é que nós vamos resolver isso, Carlos? A gente perde aqui a mão no microfone, de repente você começa a falar e está falando no vazio. Olha, é assim, a grande resposta que eu tenho para essa colocação é assim: se você olhar hoje os agentes do setor, você vai encontrar geradores, transmissores, distribuidores, né, comercializadores e consumidores. Todos estes agentes estão organizados. Então, você tem associação de gerador, você tem associação de transmissor, tem associação de distribuidor, de comercializador.
no elo fraco, que é o famoso consumidor, você vai encontrar quem para defender o consumidor. Você tem uma associação de grandes consumidores de energia, que toma conta, vamos dizer, dos eletrointensivos, e você tem a ANACE, né? Hoje, a ANACE é uma associação que começou, e a grande lembrança quem fez aqui foi o Paulo, na mão do saudoso doutor Paixão, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele antes da ANACE, não é? E com o próprio Paulo, que esteve com Paixão na ANACE, esses consumidores precisam se organizar. Nós precisamos ter bandeiras, não é? Então, você tem hoje uma associação como a ANACE, que tem uma representatividade. Os nossos consumidores hoje representam apenas 5%, 6% do consumo de energia, o que é importante, o que me dá o direito de chegar no Ministério e na ANEEL e levantar essas bandeiras que nós acabamos de falar aqui. Agora, o mais importante é a gente estar junto, porque se o consumidor não estiver junto para se defender, vai ficar muito difícil, e é o que acaba acontecendo. Eu sempre gosto de dizer, eu tenho certeza que nesse exato momento, em algum lugar, tem uma reunião dos nossos irmãos, e nós estamos juntos no setor elétrico, pensando em como defender as suas margens. E a gente tem que reconhecer que, nesse momento, eles estão blindados. Por isso que eu disse, eles acabam blindando, eles acabam tendo essa visão da ANEEL, do regulador, que faz um empréstimo bilionário que sai dizendo que, olha, isso é um benefício para o consumidor, nós, em vez de ele pagar agora um aumento muito grande, ele vai pagar muito menos, mas se esquece de dizer que ele vai pagar em 5 anos com juros e correção monetária. Então, não tem nenhum jeito. O jeito é estar juntos e, cada vez mais, os consumidores terem uma voz, porque senão vai ficar muito desigual essa batalha. Eu acho que a gente está evoluindo para dar uma perspectiva positiva. Eu tenho a impressão que até as notícias de hoje dão conta de que o próprio Ministério está pensando em medidas estruturais para resolver o problema. O ministro não disse quais são as medidas, disse que vai anunciar agora em agosto, mas eu acho que de tanto bater, aquela história da água mole em pedra dura, já que eu comecei dizendo que tinha uma pedra no meio do caminho, como disse o Drummond, chegou a hora. Nós estamos batendo tanto, estamos ficando tanto de cabelo branco, estou ficando com as costas todas marcadas de chicote, mas é por conta disso. É batendo, é reclamando, é levantando essa bandeira. O caso, eu sabia que o sofrimento ia aparecer em algum momento, né? Mas acho que o que você falou, e acho que era o que o Guilherme também esperava, muitos de nós, a gente precisa se organizar, né? Mas quando a gente fala em se organizar, a gente tem que lembrar que existem papéis diferentes. A gente está trazendo muita perspectiva do consumidor aqui agora, né? Até porque a gente quer que esses consumidores tenham a consciência, tenham a preparação para entender do consumidor, do consumo de energia elétrica, que é fundamental. E lembrem-se que energia elétrica, a gente está falando de recursos naturais. Na hora que o sol chega aqui na Terra, ele vira um monte de coisa. Ele vira água que se movimenta, ele vira vento, já falamos muito de vento aqui nesse país, né? Ele vira energia elétrica, ele vira biomassa, enfim. Esse uso do recurso natural que a gente tem que falar. Mas eu queria... Stefano, deixa eu só te interromper, um segundo, porque eu esqueci de fazer um comentário importantíssimo. Primeiro, tudo isso que eu disse é muito bonito, mas ajuda muito a abertura do mercado. O consumidor precisa ser livre, né? Quanto mais nós abrirmos este mercado, nós teremos também a chance de o consumidor ter essa voz, porque ele vai negociar. Paulo mencionou o prosumidor, né? Quer dizer, eu tenho uma certa relutância em falar esse nome, porque hoje a gente está abrindo o mercado, na visão da ANACE, isso eu posso dizer, de uma forma errada, que nós estamos deixando a geração distribuída, e não que nós sejamos contra, eu sou a favor da geração distribuída, ela tem que vir, ela é a chance do consumidor ter a sua voz de produzir a sua energia e até se desligar do grid, se for o caso. Agora, o que não pode é ter os subsídios
que hoje tem, porque eles acabam virando CDE e voltando para o consumidor, que não teve capacidade de ter geração distribuída. Então, abertura de mercado, eu acho que foi esse grande comentário que eu esqueci de fazer na pergunta do Guilherme. Exatamente. E essa era a deixa que eu queria pegar, para até passar para o Paulo, para ele ajudar a gente nessa história, né? Há um bom tempo atrás, há pouco tempo atrás, o Paulo, junto com o nosso amigo Marcelo Parodi, escreveram um livro chamado Setor Elétrico Brasileiro, Resiliência ou Transição. Eu não sei como é que o cara inventa um título desse, devia estar lá na hora, lá, bem animado com o que estava escrevendo, Resiliência ou Transição. Eu acho que a gente está sempre, quando a gente evolui, a gente está em transição permanente, né? Só que a gente não pode perder o rumo, né? Então, para emendar, Paulo, eu queria saber o seguinte: se você agora já enxergando um pouquinho mais para o futuro, como é que vai ser esse novo ambiente, né? Você usou a palavra resiliência e transição, mas como é que vai ser esse novo ambiente? Carlos falou, olha, os consumidores precisam se unir, mas eles precisam ser livres, né? A gente tem uma agência reguladora, a gente tem o Ministério de Minas e Energia, que a gente até está sempre participando com eles nas coisas, mas, assim, pensando agora no futuro mesmo, o que a gente pode esperar desse futuro do setor elétrico? Olha que nós só temos um pouco de tempo, hein? Vou rapidinho. Não foi inspiração. O Marcelo gosta de vinho, entende bem, mas a inspiração não veio do meio etílico, não. Foi muita reflexão. Na prática, eu brinquei, né? Falei outro dia com o Stefano que o livro já está velho, mas assim, quem quiser comprar, pode comprar. A resiliência, né, veio por conta da observação de que, na época, a gente, na Compass, em 2015, a gente registrou o primeiro derivativo, na época, na CETIP, e viemos operando derivativo desde 2015, vai fazer 5 anos, né? Então, o esforço nosso de buscar a modernização, buscar a liquidez, desejar um mercado com mais contrapartes, com mais competição, né? Ele sempre existiu e a gente, nos diversos fóruns, quando era um grande fórum, botava todo mundo numa sala, parecia que todo mundo tinha o mesmo discurso de Miss, né? Lembra aqueles concursos de Miss, né? Então, todo mundo falava que era isso mesmo, que tinha que separar lastro de energia, preço horário, alocar riscos e custos adequadamente, eficiência. Pá. E, na prática, quando você ia no fórum setorial, né, ou daquele elo da cadeia, não, mas não vai acabar com o meu subsídio, não, né, cara? Né? Não precisa de migrar o mercado todo rapidamente assim. Né? Então, vamos aos poucos, vamos deixando, né, a pressão acontecer, vamos regulando a panela de pressão. Então, foi meio provocativo, né? E eu achei que ia até apanhar no dia do lançamento do livro, mas era por conta disso, era uma pergunta. Né? A gente quer mesmo a modernização? Se não quer, vocês acham que esse modelo sobrevive mais quantos anos? Né? Era esse o objetivo do título. Mas vamos para o futuro, né? E para mim o futuro está na esquina, essa é a minha visão. Não é por isso que eu falei, não é nem médio prazo, né? Vamos só para pontuar: inserção de energias renováveis no mercado livre. Vai acontecer ou já aconteceu? Já aconteceu. É uma notícia atrás da outra, seja como GD. Né? Hoje saem algumas notícias, são públicas, né? Do Google, da Ambev, da Vivo, etc., né? Falando sobre isso. Serviços ancilares, né? A remuneração ajustada dos serviços ancilares, isso já está em consulta pública. Né? A GD nos mais diversos formatos. Né? A regulação ela precisa correr atrás, né, desse processo, mas ela está acontecendo, né? E de forma muito veloz. Derivativos, eu estou falando desde 2015, mas agora a gente tem a B3, né, à frente desse processo. Né? Abertura do mercado de gás, né, e aproveitamento do gás do pré-sal, principalmente, minha visão, estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul tem um potencial enorme de liberalização e de negócios e até de arbitragem para os consumidores, aqueles que puderem, né, e que têm a oportunidade de cogerar, né, atuarem dessa forma. Armazenamento, talvez, esse não está na esquina, está na outra esquina, mas está vindo. Né? Usinas híbridas, né?
Enfim, existe toda uma gama de soluções disponíveis, né, para o consumidor administrar o seu portfólio, né, seja ele grande, médio ou pequeno, que é aliado, né, a um processo muito recente, né, que a gente está vendo de fortalecimento da comercialização no Brasil através de fusões, aquisições e entrada de novos agentes. Eu acho que a gente vai ter competição com todo esse portfólio para oferecer para os consumidores. Então, eu vejo de forma muito otimista, né, esse encaminhamento, porque tudo que está na modernização pode vir com uma velocidade, né, mais lenta, o mercado vai andar mais rápido. E o mercado está com gente mais forte, com gente mais criativa, com gente com mais recursos para investir, né, com gente que entende, né, que o consumidor tem que estar no centro. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, porque eu acho que talvez seja essa última mensagem dessa fala. Na prática, o setor elétrico ele vem do modelo onde nós vamos esperar sair a lei, vamos esperar a ANEEL publicar, regular. Então, assim, a gente foi muito habituado a esperar que alguém organize as coisas para a gente. Mas se a gente quer mercado, quer abertura, quer mercado livre, as soluções têm que ser de mercado. Se você esperar a regulação, né, só para fechar, né, nesse mundo volátil, ambíguo, né, complexo, né, e incerto, né, e com uma tecnologia que evolui de uma velocidade absurda, não me parece, né, que a melhor forma, né, seja modernizar o setor através de projeto de lei. Né? Com todo respeito, entendo que foi a forma que encontraram para salvar a consulta pública 33, mas quando a lei ficar pronta, ela já está obsoleta. Porque a tecnologia, as disrupções já vieram, o mercado já achou outras soluções. O exemplo de IGD, gostemos ou não, demonstra isso. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa deixar de se comportar como tutelado, né? E se a gente gosta de mercado, né? E mergulhar com profundidade em soluções de mercado, conversar, a gente como consultor, a gente como agente, comercializador, gerador, a gente tem que se posicionar dessa forma. Essa é a minha visão otimista, né? Já de curto prazo. Ou seja, Paulo, eu gostei, o futuro está na esquina, né? E está na mão da gente. Está na mão da gente, ótimo. Eu vou só inverter um pouquinho a roda, porque o que está acontecendo? Quando a gente conversa com as pessoas e algumas perguntas estão chegando aqui, o Eduardo Prado acabou de falar sobre a digitalização, só para lembrar, a gente tem um termo nos nossos estudos que a gente fala de 3D, né? A energia vai ser 3D, digital, descentralizada e descarbonizada. É uma meta global, todo mundo quer isso. Descarbonizada é energia renovável, né? Que não depende de combustíveis fósseis. A gente tem que ter um pouco de maturidade quando a gente fala disso, porque não é uma coisa tão automática. Lembra que todas as que são renováveis também são oscilantes, né? São incertas. Paulo, você falou duas coisas, eu vou inverter a roda só um pouquinho. Derivativo de energia, e aí eu quero só que você faça uma emenda, né? Uma emenda da digitalização, até porque o Eduardo já me mandou 3 ou 4 perguntas aqui, se eu não falar disso vai ficar doido. Que depois eu tenho uma para o Carlos, que também está vindo aqui, que são 2 embutes. O que vai acontecer, Paulo, com o D de digitalização? Como que isso vai acontecer? Até porque você falou da derivativo, que não estava nos Ds, né? Mas agora eu também vou colocar lá. O que é isso? Isso. E tem outro D que é desregulamentação, né? Que seria o 4º D. E o 5º de derivativo. O derivativo, ele na verdade, ele nasce como nasceu lá no mercado de arroz japonês no século XII, como mecanismo de proteção, né? Para quem tem compromissos futuros ou excedentes, etc. Ele pode ser utilizado perfeitamente pelo consumidor. A gente já teve na nossa história, nesses 10 anos de compras, nos derivativos, a gente teve consumidor que migrou sem comprar energia, travando todo o preço em derivativo. Então, assim, isso é uma disponibilidade, né, que existe desde 2015.
Obviamente, no mês a mês, ele tem que apresentar o lastro físico da compra dele, mas o preço estava protegido, né, através de um contrato de derivativos. Então, eu acho que esse vetor de proteção do derivativo ele está disponível. E o que vai acontecer, até vivendo um mundo de taxas de juros baixas e negativas em alguns lugares do mundo, ele vai ser mais um produto de especulação, uma maravilha, mais uma oportunidade para quem, né, na prática, tem interesse em ter uma rentabilidade diferenciada. Se você observar, das 330 comercializadoras, né, que existem no Brasil, quase que 60%, 70% do volume é trocado entre elas, e nenhuma delas consome, produz minério, produz carro, produz televisão. É um movimento basicamente especulativo, que podia estar todo em derivativo já, né? Então, eu acho que isso aí ele entra muito rápido. A digitalização, e eu adicionaria o Big Data, eu acho que ele vai vir primeiro como soluções na distribuição, na transmissão, e que vai facilitar muito o trabalho do operador nacional, né? E que vai gerar eficiência, né? Eu acho que tem um caminho importante de reconhecer, inclusive, que investimentos, né, desses elos, né, da distribuição e da transmissão em Big Data, né, em inteligência artificial, podem trazer enormes benefícios no custo total do atendimento ao consumo. Então, eu acho que esta é uma das etapas, e eu acho que, por sorte, conjunção dos astros, a gente tem hoje no ONS, na área de TI, e na CCE também, né, o conselheiro responsável pela área de TI, caras absolutamente qualificados e que têm isso na agenda, assim, na ponta dos cascos. Então, calha da gente estar, eu acho que com o melhor conjunto de pessoas para fazer isso acontecer. Então, eu diria que o de digitalização começa por aí. Obviamente, a gente não tem tempo aqui, mas eu acho que trocas de energia por blockchain, obviamente, lastreados em estruturas jurídicas bem amarradas, também vão acontecer já no ano que vem. Então, acho que tem muita coisa bacana para apresentar em breve. Olha só, nós já falamos até de blockchain agora, né? E eu vou só contar uma historinha, porque eu quero trazer o Carlos agora para uma questão que está aparecendo. Uma vez eu assisti, há muito tempo atrás, um guru da General Electric, da GE, né, que já nem chama General Electric mais, falando o seguinte, que logo, logo a gente ia chegar com o nosso carro elétrico ou híbrido com uma bateria em casa, íamos conectar esse carro na nossa tomada do carro, da garagem, íamos com o nosso aplicativo no celular decidir se vai carregar o carro, a bateria ou não, em função de alguns parâmetros. Ou seja, eu só vou carregar a bateria do meu carro se a energia, no momento da carga, que seria a madrugada, tivesse num preço interessante, porque a princípio eu teria esse preço. Então, vocês imaginem que eu teria um dispositivo dentro do meu carro, comandado conectado à rede de Big Data, toda essa parte de digitalização, que teria que monitorar o preço e talvez até fazer um leilão, um pequeno leilão, o consumidor decidindo a hora que ele pode comprar energia. Nós temos digitalização, temos energia que está disponível de uma forma mais volátil, tá certo? E temos o consumidor com a decisão de poder comprar ou não. É claro que se a bateria dele estiver zerada, né, e ele precisar de sair amanhã cedo, não vai ter jeito, ele vai ter que comprar, né? E provavelmente a energia, se ela tiver cara de madrugada, ele não vai sair de manhã, não vai poder sair, vai ter que ir a pé ou chamar Uber ou, sei lá, andar de ônibus, alguma coisa assim, que também é uma solução. Preso em casa, talvez ele não fique. Mas não é bom ficar com o carro zerado de bateria. Esse mundo digital, isso especialmente no Brasil, que tem tantas oportunidades de geração de energia, elas não podem ficar presas, segundo nossos dois convidados acabaram de dizer, numa dificuldade de regulação, né? Então, eu acho fantástico e a digitalização vem para isso. E vejam, nós não estamos falando de uma coisa simples, não, né? O futuro está na esquina e nós vamos ter que agir rápido, né? Eu queria trazer uma última pergunta para o Carlos, que depois eu quero passar a palavra para eles fazerem as considerações finais, mas é porque tem o seguinte, na regulação, a gente quer dar mais voz para o
consumidor, né? E isso a gente entende que, inclusive, vai aumentar a liquidez, o mercado vai ser mais eficiente, né? E se as regras estiverem claras, mas não tão amarradas, né? O consumidor pode ser eficiente, né? Eu estou retratando uma questão que foi trazida pelo Iverton, né? Que é o nosso colega de longa data, apesar dele ser bem mais novo que eu, né? Mas eu conheci ele bem novinho. E ele falou, pô, e o Iverton, entre muitos de nós aqui, tem que conviver com a dificuldade de consumir energia e ser muito eficiente. Cada um de nós que trabalha com isso sabe da dificuldade e da importância que é ser eficiente como consumidor, né? Muito bem. A gente vai premiar, Carlos, a eficiência do consumidor e mais. Eu queria aproveitar se você consegue falar da resposta à demanda, ou seja, dentro da eficiência de um grande consumidor, principalmente, ou de um consumidor que pode deixar de consumir num horário para consumir em outro horário, quando a gente tiver energia mais barata e isso estiver disponível. Isso vai acontecer, Carlos? Quer dizer, a gente tem todo um modelo regulatório que precisa acontecer. Isso é possível de acontecer? Eficiência energética, comprar energia mais barata na hora certa. Nós estamos perto disso ou ainda vai demorar muito? Stefan, é assim, eu acho que nós estamos no caminho, mas não é o curto prazo. Não é o curto prazo, infelizmente, pelo que a gente está falando aqui até agora. Nós temos uma agência, um agente regulador que está protegendo e blindando todos os agentes, mantendo o status quo. Um dos últimos eventos ao vivo que eu participei no final do ano passado, o Ministério, que eu acho que não mudou até hoje, diz que realmente precisa continuar com esse modelo, ou seja, modelo de leilões, contratações de 30 anos, contratos de 30 anos para você poder atender o mercado. Quando a gente sabe que não é isso, o mercado quer ser livre, você precisa fazer leilões com menos de 30 anos, porque o consumidor quer isso, porque não faz nenhum sentido no mundo de hoje você garantir para alguém um contrato de 30 anos com reajustes por esses 30 anos. Onde foi parar a eficiência? Onde foi parar a produtividade? Não é? Por que eu te disse no médio prazo? Nós temos, a partir do ano que vem, se ninguém colocar nenhum obstáculo, o famoso PLD horário, que começa a dar esta visão que você acabou de chamar. Ou seja, quando eu quero consumir, quando é vantagem para eu consumir, de acordo com o PLD horário que a gente vai ter. Então, são mudanças que, ao longo do tempo, elas devem ocorrer, mas, infelizmente, olha, há quanto tempo eu escuto falar em Smart Grid? Inicialmente se disse, bom, nós precisamos saber quem vai pagar esse medidor. Não, é o consumidor, é a distribuidora. As coisas são muito amarradas. E, enquanto isso, o que a gente acaba vivendo é um mercado livre que não cresce, e é aí que moram as possibilidades de você ter todas essas novidades ou esses avanços, porque é no mercado livre que você tem as negociações bilaterais, e não essa mãe governo que contrata energia por 30 anos e, na hora de a solução para a sobrecontratação ou a subcontratação, vem com um empréstimo goela abaixo do consumidor. Então, mercado livre na veia, inclusive para o residencial. Aí sim você vai ver aparecer todas essas novidades. Carlos, a gente já sabe que dar poder, talvez seja um pouquinho piegas o que eu vou falar, mas dar poder para o consumidor talvez seja a maior solução, né? E deixar bem claro aonde que esse consumidor vai operar e como que ele vai ter que operar. A gente já vê uma fluência muito grande da maioria dos brasileiros e brasileiras no mundo digital, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, quando as pessoas da mineração recebiam o dinheiro, o seu pagamento mensal, através de um envelope com dinheiro, né? Isso já tem mais de 30 anos. E a gente digitalizou, a gente fez essa pessoa nas fábricas todas, né, Carlos? Acho que a gente trabalhou nessa área, o Paulo acompanhou muito isso,
quando estava lá no setor bancário, a digitalização aconteceu naquele momento, onde as pessoas passaram a ter um cartão e manuseavam o dinheiro, na verdade, dentro do banco, né? Não tinha dinheiro físico. E essa velocidade de adoção desses novos métodos, pelo menos, me deixa muito mais otimista com relação à própria sociedade, né? Ela ser capaz, se informando mais, tentando saber mais, é tanta coisa para saber, né? Mas algumas são semelhantes. Então, na medida em que a sociedade vai entendendo melhor as coisas, ela vai ser capaz de tomar essas decisões. E eu acredito que talvez seja esse o problema dos órgãos reguladores do próprio governo, né? Ele tem dificuldade de acreditar num passo tão arriscado assim, né? Mas acho que a gente pode confiar no consumidor. Gente, já são 18 horas e 11 minutos aqui no meu relógio, aqui em BH, né? Eu não posso prender tanta gente, tanto tempo. Nós recebemos várias perguntas, elas rodam em torno desses temas que nós estamos falando, mas eu preciso começar a encaminhar para o final. Estou me inspirando no William Vac, né, para manter todo mundo. E eu quero fazer mais uma rodada para as considerações finais. E aí eu vou inverter a roda de novo. Carlos, eu acredito que eu queria que você fizesse as suas considerações finais e não deixando de comentar o que pode acontecer, no seu caso agora, né? Queria que você falasse um pouco disso na sua consideração final, no curto prazo, e fica livre aí para o fechamento seu, depois eu passo para o Paulo. Ok, Stefano, obrigado. Bem, como considerações finais, eu vou usar aqui um termo para começar a falar, que é o termo que eu uso muito nas nossas reuniões, que o Henrique é frequentador assíduo, não é? Eu acho que nós precisamos, inicialmente, fazer as coisas fáceis. Vamos fazer o fácil primeiro, para depois a gente começar a pensar em ampliar todas essas questões maiores e que a gente tem pela frente. E o que eu chamo de fazer a coisa fácil? A energia está cara. O consumidor não está conseguindo ser produtivo e produzir porque a energia está cara. Não faz nenhum sentido você ter usinas térmicas, como se diz no mercado, rodando com um Chanel número 5. Então, está na hora de você terminar com esses contratos e pensar em opções mais baratas. E a opção mais barata, embora a gente seja totalmente a favor das renováveis, está no gás. O gás é uma opção importante que a gente tem pela frente para reduzir esse custo e deixar de gastar esse dinheiro. Agora, não se pode manter isso do jeito que está. Então, eu digo, essa é uma coisa fácil, está na nossa mão, está na regulação, não precisamos de mais nada, né? Chega de você ter esse tipo de contrato e custo para o consumidor. Lógico que a abertura de mercado é, no curtíssimo prazo, essencial. Não é possível você manter o mercado do tamanho que está, né? E quando eu falo isso, há mais de 10 anos, quando eu cheguei na ANACE, eu dizia, a gente olhava o mercado e o mercado oscilava entre, o mercado livre, eu quero dizer, oscilava entre 26% e 27%. Hoje, ele está chegando a 30%. Não é possível. Esse mercado livre é um mercado que tem condições de chegar a 60% do consumo. Então, aí sim você vai ter todas essas novidades. Então, o que eu quero dizer é que o regulador precisa deixar o mercado ser livre, não é? A gente não pode ter uma situação como essa que nós estamos vivendo. Então, eu acredito no regulador, a gente tem um regulador, e nós vamos continuar com essa bandeira. Vamos defender o mercado livre, as opções que o mercado oferece, e vamos acabar com essas idiosincrasias que a gente tem, tipo pagar uma térmica a R$900 o megawatt-hora. Vamos continuar sempre votando pelo mercado de energia renovável, mas não vamos esquecer que quando não tem vento ou não tem sol, nós precisamos ter uma energia firme no lugar.
Então, não adianta você querer atender o mercado só com energias renováveis intermitentes. Você precisa pensar numa solução inteligente e que não fique só na conta do consumidor cativo pagar por essa energia que faz, que cobre a intermitência desse mercado. Então, são essas soluções que eu vejo que a gente precisa adotar rapidamente, que nos vai dar chance de crescer o mercado e ser preço competitivo, porque tudo isso que nós estamos falando aqui traduz em preço. Nós precisamos ter preço competitivo para fazer todos aqueles que fecharam os seus negócios nesse período comecem a investir e retomar seus negócios. Finalmente, agradecer a vocês imenso pela oportunidade de estar aqui, estar expressando um pouco os pensamentos da associação, da ANASE, e a gente está sempre à disposição, sempre que precisarem. Você falou de perguntas, as perguntas que tiverem relativas à regulação do setor, à defesa do consumidor, estamos aqui, Stefano, estamos prontos para responder todas elas. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Eu vou passar para o Paulo fazer as considerações finais dele, antes de eu fechar e voltar para o Henrique, né? Carlos falou mercado livre, um pouco do que o Paulo já tinha falado, fazer o fácil primeiro e rápido, preços competitivos, e, de certa forma, o Carlos respondeu para o Pedro, que me perguntou aqui no WhatsApp, né? Estou cheio de tela aqui, viu, gente? Tentando ouvir todo mundo, sobre exatamente essa ajuda dos não renováveis, dos fósseis, né? Paulo, eu vou deixar para você fechar aí, vou te dar a liberdade aí de você fechar do jeito que você sabe fazer muito bem. Tá, ok. Não, vou aproveitar, já que o tempo está estendido, eu diria assim, a mensagem principal, né? O pano de fundo que a gente já falou, né? A gente tem salto tecnológico, tem um fluxo de capital buscando rentabilidade no mundo inteiro, né? Não é novidade, a regulação ela não vai andar mais rápido do que a modernização, do que as novidades, do que o próprio mercado, né? Então, eu diria que assim, o Brasil ele tem uma oportunidade enorme que eu diria que eu colocaria num eixo que o Carlos tocou aí, é a integração do gás e da energia elétrica, né? GNL, pré-sal, né? Tem campo hoje reinjetando pré-sal para a rocha, né? Cerca de 30%, né? Do consumo de alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, é um volume de reinjeção de gás gigante e que podia estar sendo monetizado. E eu acho que a EPF, esse ano, começou a trabalhar já no plano decenal, olhando isso. Então, acho que a integração do gás para crescer, mercado livre de gás, leilões de térmicas para ancorar tudo aquilo que vem de fontes renováveis, que vai ser a grande expansão que é esperada. Então, esse eixo da integração gás e energia. O outro eixo é basicamente competição, né? Eu acho que a gente fala muito em modernização, fala muito em processos, regulação, etc., e a gente não tem olhado tanto, né, a competição. Ela vai se dar, muita gente enxergou o setor finalmente como um setor importante, pujante, cheio de oportunidades. Então, eu acho que a solução também vai passar para o eixo de uma competição saudável, com players fortes, né, com transparência de informação, né? Então, esse eixo da competição, eu acredito ser muito promissor, né, também. E, por último, né, se você tem competição, né, você tem todo esse ambiente de várias soluções para o portfólio administrar, né, o consumidor administrar seu portfólio, né? É fundamental que, para a escolha que o consumidor vai fazer, ele precise de algum grau de orientação. Então, eu acho que informação, educação, né? Sem muita sofisticação, mas o processo de comunicação para os consumidores é vital para que tudo, né, que a gente deseja aconteça. Então, acho que um consumidor bem informado, com transparência de informação, bem orientado, bem comunicado, né, num ambiente competitivo, né,
e num país cheio de soluções renováveis e com a disponibilidade de gás natural, né, dado por essa enorme, eu acho que não dá para a gente ser pessimista, né? Então, eu termino com a mensagem aí de otimismo, né, por conta desse curto, médio prazo que eu enxergo. Paulo, muito obrigado. Acho que você fez um fechamento até que eu vou aproveitar para linkar as coisas todas. Mercado Livre, como o Carlos trouxe desde o início, né? Você também falou muito disso. Fazer o fácil primeiro, né? A modernização, na verdade, a digitalização, a modernização do setor, ela acontece mais rápido do que a regulação. Então, aliás, alia isso ao que o Carlos falou. Vamos fazer aquilo que está pronto, porque às vezes aquilo que está pronto ou está quase pronto, talvez já vá trazer bons resultados, né? Trouxemos o gás com um grande recurso energético que o nosso país, com essa potência toda, que às vezes a gente até esquece disso, tem, e isso precisa ser usado com muita inteligência, e no final a gente fecha a digitalização, a descarbonização, precisa de um Czinho de competição, e o consumidor vai saber fazer isso, né? E aí a recomendação do Paulo, né? Como trazer isso para o consumidor? Um dos pilares é a informação. E aí eu vou fazer minha propaganda. A Grid está comprometida com o consumidor, ela está comprometida com quem consome energia e ela sabe, nós sabemos e nós estudamos, dedicamos isso o tempo todo para poder entender isso e posicionar o consumidor de energia elétrica diante desses desafios todos, né? Eu quero só lembrar que a gente já faz muitas escolhas na nossa vida, as empresas têm que fazer, que são complexas. Nós somos capazes de tomar essas decisões, sim, sobre energia elétrica, somos capazes, e à medida que a gente conhecer mais sobre esse setor, conversando mais com pessoas com esse amplo conhecimento, igual o Carlos e o Paulo vieram enobrecer o nosso evento, nós vamos saber tomar essas decisões, né? E a Grid está comprometida com isso. Carlos, Paulo, muito obrigado por vocês terem compartilhado esse momento com vocês, todo esse histórico. Certamente nós vamos voltar em outros temas em breve e a gente quer contar com vocês aqui do nosso lado. A gente sabe o valor que tem, vamos chamar mais pessoas para poder enriquecer esse debate todo, e isso faz parte até da nossa missão, né? Eu queria agradecer a todos que tiveram aqui, inclusive com várias perguntas no WhatsApp, aqui no Open, nos chats aqui, nos participantes, a todos que vieram prestigiar, e em breve nós viremos com outros eventos, menos de um mês a gente deve ter um novo evento, e eu vou devolver a palavra para o Henrique, parabenizando o Henrique e o Joel pelo trabalho espetacular que vocês fizeram. Eu sei o trabalho que deu, dá um frio na barriga danado, né? E ainda mais trazendo tanta gente boa, tanto na audiência quanto aqui para poder falar. Felizmente, acho que deu tudo certo. Henrique, você fecha aí. Muito obrigado a todos. Henrique, faz o fechamento. Antes do Henrique fechar, eu queria agradecer o pessoal que participou no YouTube. A gente estava lá conversando, o pessoal acompanhando também. A gente pretende continuar com essa metodologia, disponibilizando o link pelo YouTube também. As perguntas que não foram respondidas, a gente vai transmitir para os painelistas e, numa oportunidade, a gente responde para vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, só fechando o evento, queria só colocar duas questões que eu anotei aqui, bastante importantes, que o Carlos e o Paulo mencionaram. Primeiro, na visão do Carlos, é muito importante realmente os consumidores se unirem para essa batalha, né? E eu, como conheço a ANACE já há algum tempo, eu sei que alguns clientes nossos já estão com eles, eu sei da força que a ANACE tem junto na pessoa do Carlos, e eu sempre recomendo aos nossos clientes, inclusive, a fazer parte da ANACE, porque tem muita coisa boa que sai dali, muitas orientações e muitas causas ganhas que são benfeitorias grandes para quem é associado da ANACE, inclusive, né? Eles defendem os consumidores de uma forma geral e principalmente os associados. Pegando um gancho do que o Paulo falou, eu concordo com ele também que toda essa mudança que está tendo, né? E principalmente a mudança digital, a transformação digital, né, que o Eduardo levantou muito bem aí nas perguntas,
ela, do meu ponto de vista, ela vai vir da sociedade, assim como toda transformação econômica compartilhada que já está acontecendo em outros setores, né? Então, eu acredito que as demandas de energia vão vir também da sociedade e essa transformação digital, do meu ponto de vista, vai vir de baixo para cima, né? E para a gente fechar esse webinar, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, agradecer de novo a presença do Carlos e do Paulo, pelo brilhantismo e a honra de tê-los aqui no webinário. E já fazendo um spoiler aí para o próximo webinário, né? A gente vai tentar concatenar isso tudo que o Carlos falou, né? Esse drama aqui de Covid, de aumento de tarifas e tudo. A gente vai ter um próximo webinário aí, a gente já convidou e já foi aceite, né, o convite do Helder, da TR Soluções, que é uma empresa especializada em projeções de tarifa de energia das distribuidoras, e também estamos aí em busca de uma pessoa especialista para falar da projeção de preço de energia também para o Mercado Livre. Tá bom? Gostaria de agradecer de novo, obrigado pela presença de todos e até a próxima. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, obrigado.